Estamos no espaço Nutrição Estética by Persona e é por isso mesmo que já contamos aqui em estúdio com a Filomena Dias. Filomena, bem-vinda. Espero que tenha tido um excelente fim de semana. Foi bom? Foi bom. Ótimo, ainda bem. Hoje vamos falar de flacidez, corpo e rosto, naturalmente, não é? De flacidez. E, portanto, antes de mais, vamos tentar perceber porquê é que aparece a flacidez? Porquê é que temos que lidar com isto? Com esse trauma. Exatamente. Porquê? Antes de mais, convém esclarecer entre flacidez cutânea e flacidez muscular. Porque há uma diferença entre elas e mesmo a forma de atuação é diferente. A flacidez cutânea, portanto, refere-se à flacidez da pele e é quando a pele perde a sua proteína de estrutura, que é o colagênio. Portanto, quando acontece essa perda, que está estudado e provado que a partir dos 25 anos de idade nós começamos a perder a capacidade de produção de colagênio. Então tem que ter cuidado que daqui a 2 anos começa a perder, não é? Começa a perder, daqui aos 25 anos de idade é o marco. E sabe-se também que aos 50 anos de idade nós já só temos 30% da nossa capacidade de produção de colagênio. Portanto, temos mesmo que fazer algo para que haja uma produção extra de colagênio. A flacidez muscular, por outro lado, é como o nome indica, portanto, é uma flacidez do músculo. Portanto, quando não há uma estimulação muscular, quando as fibras musculares não são estimuladas, portanto, o músculo atrofia e, portanto, não produz um espaço no próprio corpo que faça com que haja uma tonificação. E, portanto, quando pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa faz uma dieta de emagrecimento muito drástica e perde peso muito repentinamente, portanto, e que não tem o acompanhamento de alguma estimulação muscular, pode acontecer essa flacidez. Portanto, por isso é que quando se faz uma dieta deve haver acompanhamento de estimulação muscular, de exercício, estimulação, não é? seja em exercício físico, seja com algum tipo de acompanhamento em termos clínicos, deve de o fazer, porque senão fica mesmo com perda de massa muscular. E é uma massa magra, portanto é uma massa magra que é boa. Que é portanto, boa, no próprio organismo. Que é boa. Como é que nós podemos evitar de alguma forma essa flacidez? E não sei, falava a Filomena da dieta, não sei até que ponto a alimentação pode ajudar a alimentação pode. Sim, pode ajudar bastante. A evitar uma flacidez do corpo. Pode ajudar bastante, no sentido que se nós tivermos uma alimentação rica em proteína, lá está, como o colagênio é uma proteína estrutural do corpo, se nós tivermos uma alimentação rica em proteína e em fibras, podemos fazer com que a flacidez não ocorra tão precocemente. Por exemplo, em termos do próprio colagênio, ele precisa de vários aminoácidos que são constituintes das proteínas, nomeadamente a glicina, a prolina e a lisina. Portanto, são constituintes da... Pareciam personagens de banda desenhada, Huguinho, Zezinho e Luizinho. E neste caso é... São 3. Exatamente. E neste são caso os aminoácidos que constituem as proteínas. E precisa de vitamina C. E, portanto, para ser sintetizado no nosso organismo. E daí a alimentação pode ajudar bastante nesse sentido. Com que tipo de alimentos? Onde é que nós encontramos, então? Por exemplo, na gelatina. A gelatina é uma ótima ajuda. Quem não gosta principalmente das gelatinas já prontas ou daquelas em pó, pode comprar folhas de gelatina, aquelas transparentes, e fazer com fruta natural. Principalmente se for uma fruta rica em vitamina C, então aí junta as duas coisas, o útil ao agradável, isso mesmo. Portanto, pode fazer uma gelatina, pode ser, por exemplo, em alimentos ricos em proteína, como o peixe, a carne, as leguminosas. Portanto, se elas entrarem todos os dias na nossa alimentação, dificilmente teremos déficits desses aminoácidos que constituem o colagênio. Alimentos ricos num mineral que é o silício,
que está presente normalmente em alimentos integrais, como o trigo integral, o arroz integral, portanto, tudo alimentos mais integrais. Portanto, se nós tivermos então realmente uma alimentação variada e rica em proteína e em fibras, conseguimos retardar este processo de envelhecimento cutâneo, digamos assim, da flacidez. Não há forma de o eliminar, mas a forma é de o retardar, naturalmente que sim. E em vez de termos essas metas dos 25 e dos 50, podemos subir a fasquia da idade. Parece-me bem. Mas, para além dos alimentos, e não sei se isso será suficiente, existem naturalmente soluções clínicas também, e estamos a falar também já agora da persona, naturalmente, situações clínicas que dão uma ajuda para evitar ou para resolver já o problema? Para evitar e para ajudar a resolver? Okay. E para resolver, para as duas situações. Quanto mais cedo, melhor. Não é? Quanto mais cedo começar, melhor. Nós temos variedíssimas pessoas que nos procuram para evitar, já numa situação de prevenção, porque sabem que eventualmente poderão ter uma predisposição genética, até porque a flacidez pode ter uma predisposição genética, e então procuram-nos para a prevenção, outras pessoas já para resolver. E no caso das clínicas Persona, nós temos um tratamento que é o Persona Trim 2, que é um tratamento que utiliza duas tecnologias, que são as correntes de Kotz, portanto, os correntes de Kotz, que o Kotz foi um cientista alemão e foi ele que deu o nome a estas correntes, porque foi ele que produziu estas correntes para os atletas dos Jogos Olímpicos. E os filtros de água Hidrosan, portanto, que eles produzem calor, e também é uma patente alemã, produzem calor e vão penetrar no nosso corpo até 7 centímetros e vão fazer com que haja uma aceleração do metabolismo dos ácidos gordos. E isso vai fazer com que haja uma redução de gordura, ao mesmo tempo que essas tais correntes de Kotz vão fazer uma estimulação, e nós chamamos a estimulação isométrica dos músculos, vai fazer uma estimulação muito eficaz, vai fazer com que haja um combate muito eficaz à flacidez muscular. Portanto, elimina a gordura e acaba por tonificar os músculos. Acaba por tonificar. Substitui-se a gordura por massa muscular. Não é bem assim, magra, não se substitui, mas acaba por haver portanto, um clearance de gordura muito maior. Está estudado que 30 minutos de Persona Trim 2 equivalem a 600 abdominais. A 600? Portanto, a 600 abdominais. Portanto, é um trabalho de muscular muito intenso. Nós, de norte a sul do país, como temos várias clínicas, procuram-nos muitos atletas de até de alta competição, precisamente para haver um acompanhamento com este tipo de tratamento, além dos treinos que têm, Sim, portanto, para haver um maior rendimento em campo. Portanto, procuram-nos. É um complemento do exercício que já fazem, não é? muito interessante. Do complemento que já fazem no seu dia-a-dia. Isto para a flacidez muscular. Para a flacidez cutânea, portanto, flacidez de pele, nós utilizamos mais um outro tipo de tratamento, que é o Ultra Wave, que utiliza a radiofrequência. E a radiofrequência vai fazer com que haja uma estimulação do colagênio, portanto, do nosso colagênio interno, o que acaba por ser muito mais eficaz do que uma aplicação de colagênio através de um creme, por exemplo. Sim, claro. E, portanto, a radiofrequência vai produzir uma corrente elétrica, digamos assim, pelos próprios tecidos, vai haver uma fricção dos tecidos, vai haver um aumento de temperatura na nossa pele. E, portanto, ao haver este aumento de temperatura, há uma vasodilatação, há um aporte sanguíneo muito maior, portanto, com o sangue vem o oxigênio, vem nutrientes, que vão fazer com que haja a tal produção de colagênio e que vai dar à pele muito mais firmeza e um aspecto muito mais jovem. Ou seja, aquilo que nós podemos deixar ficar aqui como indicação, primeiro, terem atenção que é necessário
prevenir, ou seja, aumentar aquelas metas que falavas há pouco da idade dos 25 e dos 50, e nesse sentido é necessário prevenir. Depois, mesmo que o problema tenha já aparecido, há forma de o combater e nesse caso então com soluções clínicas. A sugestão é mesmo que se dirija a uma das clínicas Persona, porque necessariamente, e não nos cansamos de dizer isto, cada caso é um caso, e convém que tenham primeiro uma consulta de avaliação. Aliás, esse é o nosso método. Sim, claro. Qualquer pessoa que nos procura, sempre por uma consulta primeiro. Para que depois possam ajudar essa pessoa no que diz respeito à alimentação, que é fundamental perceber de que forma com a alimentação podem também combater essa flacidez e depois naturalmente utilizar estas soluções clínicas do Persona Trim 2 no caso do corpo. No caso da flacidez muscular. Exatamente, muscular, e do Persona Ultra Wave, se estivermos a falar de outra flacidez. Portanto, é preciso que primeiro percebam bem e que tenham essa consulta inicial para que possam combater essa flacidez, mas não só combatê-la quando ela já existe, mas prevenir. E se o fizer, tanto melhor, porque assim previne o aparecimento da flacidez, pelo menos pode aparecer mais tarde, mas quando aparecer já é mais tarde e, portanto, também já tem forma de combater com as clínicas Persona. Ficam aqui estas dicas importantes. Felizmente, digo eu, tenho a oportunidade de oferecer a 2 telespectadores, não é? Sim. A oportunidade de perceber este sistema da Persona, exclusivo de resto da Persona, o Persona Trim 2, ok? Vai dar muito jeito também a mim. Eu preciso fazer um reforço da zona lombar e muscular também. Sim, estas correntes... Por causa da coluna. Mas eu tenho a ver com a coluna. É uma questão de facto importante. Dás-me boleia, Ricardo, que eu... Dou. Uma vez que nós vamos os dois... Deixe-te ficar na Avenida da Boa Vista e eu vou então experimentar uma sessão de Trim 2. Mas de facto é isso, é um reforço... É um reforço, estas correntes, as correntes de Cotte são utilizadas em fisioterapia. Portanto, precisamente para haver um reforço, precisamente aqui na zona da cervical, portanto, são correntes que são utilizadas e que nós na própria clínica também podemos utilizar, não só por questões estéticas, sim, claro, mas por questões de saúde, até temos fisioterapeutas a trabalhar connosco e então fazemos mesmo esse trabalho aconselhado pelos próprios médicos. Muito bem, porque eu tenho aqui um problema, portanto já se sabe, não é? Já sabe quem procurar. Aqui no L4 e L5. Pois. Isto é um problema. Tenho que fazer reforço da zona lombar. Pois tens. Eu posso-te aplicar umas correntes, mas não, são as que eu tenho lá da neve. Dessas não, muito obrigado. Ora, vamos lá oferecer então uma sessão de Persona Trim 2 a 2 telespectadores. Só têm que ligar, atenção, a partir de agora, o 760 308 108. Este método então de participação no passatempo, não vamos colocar qualquer questão, vamos apenas atribuir a 2 telespectadores uma sessão de Persona Trim 2, 760 308 108. É o número que deve ligar para ficar habilitado ou habilitada a ganhar uma das sessões que temos para oferecer. Uma das 2 que temos para oferecer neste espaço Nutrição Estética by Persona, onde contamos sempre com Filomena Dias. E é um privilégio para nós poder receber a Filomena e dar estas dicas tão importantes no que há saúde, no fundo. Não é só estética, é uma questão de saúde, aquilo que aqui vamos falando neste espaço que está no programa Grandes Manhãs à segunda-feira. Filomena, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ora, vamos...